E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso encontro de número 34. Continuamos a falar da NR18 e hoje também dando continuidade ao item 18.15, que é o item que fala sobre os dispositivos de segurança a serem observados nos andaimes e nas plataformas de trabalho. Vamos começar a falar a respeito dos andaimes simplesmente apoiados, tá? O que a norma chama de andaime simplesmente apoiado? Os andaimes simplesmente apoiados são aqueles cujo estrado, aquela estrutura plana, em geral de madeira, está simplesmente apoiado, podendo ser fixo ou deslocar-se no sentido horizontal. Essa definição vocês vão encontrar no glossário, tá, pessoal? Sempre que existir qualquer dúvida em relação a um termo que a NR18 apresente, vá até o final dela, né, no glossário, e dá uma olhada se tem alguma coisa lá. Se não tiver, internet, né? Então essa definição eu peguei aí. A definição de estrado também foi pega lá no glossário da NR18, né? Então não tem muito mais o que falar sobre o que é um andaime simplesmente apoiado, né? Falando da norma especificamente, vamos para o item 18, 15 e 16. Esse item foi alterado pela portaria 224 de 6 de maio de 2011. Evidentemente, o link de acesso a essa portaria está à disposição no nosso blog, sabinoSST.blogspot.com. A nova redação do 18, 15 e 16 é a seguinte: os andaimes de madeira somente podem ser utilizados em obras de até 3 pavimentos ou altura equivalente e devem ser projetados por profissional legalmente habilitado. Conforme nós falamos no nosso encontro de número 33, profissional legalmente habilitado nesse caso é o engenheiro civil, né? Então, andaime de madeira simplesmente apoiado só pode ser em obras de até 3 pavimentos, ok? Vamos saltar para o 18, 15 e 18. As torres de andaimes não podem exceder em altura 4 vezes a menor dimensão da base de apoio quando não estaiadas, ou seja, quando elas não estiverem presas à estrutura da edificação. Estaiamento também vocês vão encontrar no glossário da NR18. Só que eu queria chamar a atenção para o seguinte, né? Não podem exceder em altura 4 vezes a menor dimensão da base de apoio. Numa primeira leitura pode ficar complicado. Gente, o que esse item está falando? Como sempre, vamos recorrer às imagens para facilitar. Nós temos aí uma torre, né, de andaime, simplesmente apoiado, né, que não está estaiada, ou seja, que não está presa à edificação. O que o item fala? Ele fala que a altura não pode exceder 4 vezes o tamanho do menor lado da base de apoio. E quais são esses lados da base de apoio? Bem, o andaime ele tem um formato retangular. Vocês vão lembrar das aulas de matemática, né, que os lados do retângulo, nesse caso, é o comprimento dele, ou a largura, chamem como quiser, e a profundidade. Nesse caso aqui, a profundidade é a menor dimensão da base de apoio, né? Então, se a gente chamar essa menor dimensão de y, por exemplo, a gente vai ter que a altura ela não pode exceder de 4y. Ficou fácil. Se você tem, nesse caso aí, se você tem uma profundidade, digamos, de 80 centímetros, 8, 8, 16, 16, 16, 32, a altura não vai poder passar de 3,20 metros. Uma profundidade de 90, 3,60 metros a altura máxima, né? E assim por diante. Então, sempre uma torre de andaime que não estiver estaiada, que não estiver presa, né, a altura máxima dela só pode ser 4 vezes o tamanho da menor dimensão da base de apoio. Então, voltando à leitura do item 18, 15, 18, as torres de andaimes não podem exceder em altura 4 vezes a menor dimensão da base de apoio quando não estaiadas. Ficou fácil, ok? O que a gente tinha para falar
sobre o andaime simplesmente apoiado era isso, né? Vamos entrar agora na parte que fala dos andaimes fachadeiros, né? Também a definição dele são os andaimes metálicos simplesmente apoiados, fixado a estrutura na extensão da fachada. Um andaime que vocês já conhecem é esse aí, apresenta várias irregularidades que nós já abordamos em videoaulas anteriores, mas é um exemplo de andaime fachadeiro. É um andaime simplesmente apoiado, né, que está presente em toda a extensão da fachada da edificação, né? Um outro item que eu queria abordar com vocês é o 18, 15 e 23, dentro ainda dos andaimes fachadeiros. Os painéis dos andaimes fachadeiros destinados a suportar os pisos e ou funcionar como travamento, após encaixados nos montantes, devem ser contrapinados ou travados com parafusos, braçadeiras ou similar. Não entendi nada, realmente, né? É uma leitura muito complicada, então, de novo, vamos apelar para as imagens, só que eu vou tirar o andaime fachadeiro da jogada para poder explicar o que o item quer dizer, e vou usar essa torre de elevador de material que estava sendo desmontada, né? Foi até palco de um acidente fatal, que o trabalhador caiu ali do quarto pavimento por uma série de irregularidades também já mencionadas em videoaulas anteriores, né, anteriores, melhor dizendo. Mas eu trouxe ela aqui porque exemplifica bem o que isso ainda a norma quer dizer. Para facilitar, eu vou trazer ele de volta, né? Os painéis dos andaimes fachadeiros destinados a suportar os pisos e ou funcionar como travamento, após encaixados nos montantes, devem ser contrapinados ou travados com parafusos, braçadeiras ou similar. Gente, dê uma olhada nessa peça aqui, ó. Reparem que ela se repete ao longo da estrutura, até do outro lado também, no lado voltado para a face da edificação, vocês vão encontrar uma peça dela. Reparem que o objetivo dela aí é para que a torre do elevador, no caso, não balance. Se essas peças, se esses painéis não existissem, né, a torre ela só ia estar travada, digamos assim, nos próprios montantes. Então, ela podia balançar na sua própria estrutura. A partir do momento que você coloca esses painéis unindo um montante ao outro, ela fica com uma rigidez muito maior. A mesma coisa acontece com o andaime fachadeiro, né? E uma vez que você pode usar uma estrutura parecida com essa como base para colocar o piso do andaime, um estrado de madeira, por exemplo, né? É a mesma coisa, tá? Ela serve tanto para esse painel serve tanto para servir de base para o piso quanto para dar suporte a esse travamento do andaime fachadeiro e na nossa imagem aí a torre do elevador, tá? Então, após encaixados nos montantes, aqui é o sistema de encaixe dela, né? Você entra com ela e encaixa nos montantes, permitindo esse travamento, né? Então eles devem ser contrapinados. Eu vou pegar uma outra imagem aqui dessa mesma torre, é uma imagem interna dela, né? Reparem nessa peça aqui, ó, que é esse sistema de encaixe. Ali em cima vocês têm um outro exemplo, né, do mesmo painel sendo encaixado aí no montante do andaime. Reparem nessa pecinha metálica aqui, ó, ela continua do outro lado, né? Então isso aí é o contraventamento, né? Isso é o contrapino. O que é? É uma pecinha metálica, né, que após você colocar o painel, encaixar o painel, né, essa estrutura do andaime onde você encaixou o painel, a própria estrutura do painel onde você encaixa no local adequado do andaime, ela tem um buraquinho. Então você vai pegar essa peça, colocar ali dentro e vai dobrar.
Então isso serve como trava. Eu não sei se está ficando claro, né? Eu não consegui encontrar imagens que melhor exemplificassem isso, mas acredito que com essas imagens, mesmo tratando de uma torre, para a gente explicar o andaime fachadeiro, acho que tenha ficado claro. Você tem um montante, engata, digamos assim, o painel, né? Melhorando a estrutura, a rigidez da estrutura do andaime na imagem aí da torre, né? Você vem com essa pecinha, coloca ela ali por baixo e trava ela e dobra ela, evitando que o painel saia acidentalmente. Então é isso que o item 18, 15 e 23 diz, que os painéis dos andaimes fachadeiros destinados a suportar os pisos e ou funcionar como travamento após encaixados nos montantes devem ser contrapinados ou travados com parafusos, braçadeiros ou similar. Acho que a leitura ficou mais fácil depois dessa explicação. Qualquer coisa, gente, o nosso e-mail está à disposição, Orkut, Twitter, o espaço de comentário também no nosso blog e Facebook, tá? Não precisem ficar receiosos de escrever, que a gente vai tentar responder na maior velocidade possível, ok? De andaime fachadeiro, gente, era isso, tá? Andaimes móveis. Andaimes móveis acredito que não seja mistério para ninguém. A simples leitura da norma explica bem o que é um andaime móvel, né? Andaimes em balanço. Como sempre, nada melhor do que mostrar. Isso é um andaime em balanço. É um andaime fixo na estrutura. Quando a gente fez a videoaula a respeito das balanças, né, das bandejas de proteção, a gente explicou o que era essa nomenclatura na engenharia, é em balanço, é tudo que fica projetado para fora da edificação, digamos assim. É o caso desses andaimes. O site está embaixo da Orpec Engenharia, tem muita imagem de andaime bacana lá, eu consegui essa imagem na internet, né? Então acredito que não tenha muito mistério também na leitura da NR18 quando ela trata dos andaimes em balanço. E os andaimes suspensos nós vamos deixar para a próxima videoaula, porque a gente acredita que já falou demais. Gente, é isso, né? É uma videoaula que a gente se agarrou mais na exemplificação, digamos assim, de alguns itens que possam incitar algum tipo de dúvida, né? Mas, como sempre, estamos à disposição em todas as ferramentas da internet possíveis. Meu obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço, gente. Tchau.